No epicentro da Batalha de Berlim, surge uma divisão daqueles que seriam os últimos soldados de Hitler. A 11ª Divisão SS Nordland era composta por voluntários de várias partes da Europa. Havia ali dinamarqueses, húngaros, holandeses, espanhóis, franceses e muito mais. Cada um carregando suas próprias experiências de combate das diferentes frentes de batalha nas quais haviam estado. Essa divisão acabou enfrentando a última ofensiva soviética em uma defesa desesperada de Berlim. Na derradeira batalha da capital alemã, onde o destino das nações pendia na balança enquanto a cidade ardia, a SS Nordland se tornou um símbolo de resiliência. Este capítulo da história destaca soldados que, independentemente de sua nacionalidade, confrontaram o mesmo adversário. Junte-se a nós nesta jornada épica pela Segunda Guerra Mundial. Esta jornada teve início em 1943 nos primórdios da formação da divisão SS Viking Panzer Grenadier Nordland. Forjada em março, essa impressionante divisão resultou da fusão de voluntários dedicados originários da Dinamarca, Noruega e de etnia alemã da Romênia. Para enriquecer ainda mais sua composição, as fileiras também incluíam suecos e estonianos. Após extensivas sessões de treinamento realizadas na Croácia, a divisão foi deslocada para o crisol da guerra na frente de Leningrado. Seu valor foi ainda mais testado ao atravessar as desafiadoras batalhas da Estônia e da Letônia, envolvendo-se em uma estratégia de retirada que eventualmente convergiu para a formação do imponente baluarte conhecido como Bolsão da Curlândia na Prússia Oriental, no final de 1944. Nos últimos meses de 1944, a divisão Nordland travou ferozes batalhas defensivas no Bolsão da Curlândia. Em 16 de outubro deste ano, os combates começaram quando as tropas soviéticas atacaram com força total. Mesmo assim, a defesa foi mantida sem recuar. Durante uma segunda tentativa dos soviéticos de quebrar as forças alemãs na Curlândia, estes destemidos soldados foram capazes de manter suas linhas defensivas mais uma vez. Em 23 de janeiro de 1945, foi lançado um terceiro ataque do Exército Vermelho para limpar o Bolsão da Curlândia. Em diversos pontos, os soviéticos conseguiram capturar as posições alemãs, porém, a 14ª Divisão Panzer Nordland, de forma surpreendente, conseguiu retomá-las após um forte contra-ataque. No final de janeiro do último ano da guerra, a divisão foi finalmente retirada da frente e embarcada em navios para a Pomerânia. O efetivo desembarcou em Stettin e os soldados foram designados para o 11º Exército SS Panzer de Steiner, que agora estava se formando em antecipação à defesa de Berlim. Em 15 de fevereiro, a divisão Nordland foi transferida para a área de preparação da Operação Solstício, a ofensiva da Pomerânia. Esta ofensiva foi concebida pelo general Heinz Guderian como um ataque massivo ao longo de toda a frente, mas depois foi reduzida por Hitler ao nível de um contra-ataque local. Da área de Hitz, eles atacaram em direção à cidade cercada de Arnswald. Inicialmente, a investida desta divisão conseguiu uma surpresa tática total, avançando para as margens do Lago Ina em todos os setores. Contudo, à medida que as forças soviéticas perceberam o que estava acontecendo, a resistência se tornou mais rígida e o avanço começou a perder força. Em 17 de fevereiro, a divisão chegou a Arnswald e substituiu a exausta guarnição. Nos dias seguintes, a cidade foi protegida e os civis sobreviventes foram evacuados. Porém, em seguida, fortes contra-ataques soviéticos interromperam o avanço da divisão e Steiner cancelou o ataque. No primeiro dia de março, os soviéticos lançaram uma ofensiva contra as forças alemãs na Pomerânia e, em poucas horas, a frente alemã entrou em colapso. Iniciou-se uma retirada desesperada, mas ainda assim, a divisão Nordland infligiu pesadas baixas às forças soviéticas. 19 dias depois, os defensores se retiraram para trás do rio Oder e os regimentos da Dinamarca e da Noruega lutaram praticamente até o último homem.
Muito enfraquecida, a divisão recebeu reforços de militares da Luftwaffe, Kriegsmarine, Waffen-SS e até mesmo de alguns voluntários do British Free Corps. Entre os reforços incluíam um batalhão de 300 homens da divisão SS Charlemagne, que eram voluntários SS franceses, e da divisão Azul, bem como vários veículos de combate. Em 16 de abril, a divisão Nordland foi ordenada para voltar à linha a leste de Berlim. Apesar do reabastecimento recente, eles ainda tinham pouca força e, com exceção dos franceses e espanhóis, muitos dos novos recrutas tinham pouca ou nenhuma experiência de combate. No entanto, novos tanques Tiger II foram entregues a eles para a defesa do rio Oder. No momento em que eles se retiraram para Berlim, eles possuíam 12 tanques King Tiger. Neste dia, os soviéticos iniciaram uma grande ofensiva para tomar Berlim. A divisão alemã foi ordenada a seguir para a área ao sul de Frankfurt, no Oder, mas por falta de veículos e de combustível, acabaram na área de Strausberg, perto de Berlim. 2 dias depois, a divisão se organizou em posições defensivas para enfrentar o avanço soviético. Posteriormente, extremamente exaustos das batalhas, foram empurrados para Berlim. A essa altura, o efetivo havia encolhido para uma força de apenas 1.500 homens. Em 25 de abril, o general Gustav Krukenberg foi nomeado comandante do setor de defesa C de Berlim. A chegada dos homens franceses da SS reforçou a divisão Nordland, cujos regimentos noruegueses e dinamarqueses foram brutalmente reduzidos nos combates. Cada um deles equivalia aproximadamente a um batalhão. No dia seguinte, Berlim havia sido invadida por grupos de combate soviéticos. Krukenberg preparou posições de reserva para os defensores do setor C em torno de Hermannplatz. Quando a divisão Nordland recuou em direção a Hermannplatz, as SS francesas e 100 membros da juventude hitlerista ligados ao seu grupo destruíram 14 tanques soviéticos com Panzerfausts. Uma posição de metralhadora perto da ponte Halensee conseguiu deter o avanço soviético naquela área por 48 horas. Os blindados restantes da divisão Nordland, 8 tanques Tiger II e vários canhões de assalto foram ordenados a assumir posições. Após uma defesa vigorosa, mas inútil, os remanescentes da divisão Nordland foram empurrados de volta para o distrito do governo central, próximo ao Reichstag e à chancelaria do Reich. Nos dias seguintes, os poucos sobreviventes resistiram a todas as adversidades. Em 30 de abril, após receberem a notícia do suicídio de Hitler, foram emitidas ordens para que aqueles que pudessem, fugissem. A fuga da área da chancelaria do Reich começou às 23 horas do dia 1º de maio. Os combates ferozes continuaram por toda Berlim, especialmente na área da ponte Weidendamer, onde o que restou da divisão Nordland, sob o comando de Krukenberg, lutou arduamente. O último King Tiger foi abatido ao tentar cruzar a ponte. Vários grupos muito pequenos conseguiram alcançar os americanos na margem oeste do Elba, mas a maioria, incluindo os homens do grupo de Krukenberg, não conseguiu romper o anel soviético. Em 2 de maio, as hostilidades terminaram oficialmente. Os bolsões de resistência que restaram foram eliminados pelo Exército Vermelho e cerca de 80 mil prisioneiros de guerra marcharam para o leste. Muitos homens da SS, leais ao juramento a Hitler, já tinham lutado até a morte ou tirado a própria vida. Dos poucos sobreviventes que alcançaram as linhas dos aliados ocidentais, a maioria foi entregue para seus respectivos países e julgada como traidora, alguns cumprindo pena de prisão e outros até recebendo a pena de morte. Se você gostou desta história, curta e compartilhe este vídeo. E não se esqueça de inscrever-se no canal Lado B da História.